Meus amigos, vamos prosseguir. Esse momento segundo é um momento mais breve e a gente vai aí reservar um momento, né, um período para quem quiser formular perguntas, etc. Quem tiver papelzinho, quiser escrever pergunta e colocar aqui na mesa, a gente otimizaria o tempo, né? Alguma dúvida, algum acréscimo. E se alguém fizer a pergunta verbalmente, eu só peço que a gente possa, na hora de formular a pergunta, a gente se ater à questão, né, ou comentário de uma maneira objetiva. Porque quase sempre quando a gente vai fazer a pergunta, a gente conta toda a história da nossa vida, desde que quando a gente nasceu no interior. E aí não vai dar tempo de outras pessoas, inclusive, formularem as suas perguntas, fazerem as suas questões. E aí a gente vai ficar aqui até meia-noite. Bom, em O Livro dos Espíritos, o item tão conhecido entre nós, 919, pergunta formulada por Allan Kardec, respondida pelo Espírito Santo Agostinho, e mais tarde o comentário do próprio Santo Agostinho, que era o porta-voz da equipe espiritual que ali respondia a Allan Kardec, naquela questão foi Agostinho de Hipona que foi selecionado. A pergunta é muito conhecida. Qual o meio prático mais eficaz para o homem resistir às atrações do mal, melhorar-se nessa vida e alcançar a plenitude após a morte? E a resposta do mundo espiritual é mais econômica ainda. Allan Kardec tinha uma economia, né, de expressão, né? Ou seja, ele já sabia que havia várias formas de se melhorar na vida e poderia haver vários caminhos, né? Mas ele queria o meio prático mais eficaz. Ou seja, uma coisa que fosse eficiente e ao mesmo tempo que não fosse complicada, que fosse simples, que fosse prática, que pudesse ser aplicada ao dia a dia. E Agostinho responde, um sábio da antiguidade já vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. A expressão menciona, portanto, Sócrates, que era o sábio, que costumava dizer, conhece-te a ti mesmo. Embora o pensamento não é de Sócrates, a verdade seja dita, Sócrates internalizou esse conceito quando ele viu no oráculo de Delfos, no Golfo de Corinto, no pórtico de Apolo, onde as pitonisas entravam em transe e ditavam coisas. E no oráculo de Delfos, especialmente, um dos mais famosos da antiguidade, havia na porta do oráculo a expressão em grega gnote se auton, conhece-te a ti mesmo. O nosso Péricles, inclusive, está com um papelzinho ali, para quem quiser fazer pergunta, pedir a ele, que ele está distribuindo um papelzinho. E caneta. Gnote se auton, conhece-te a ti mesmo. Sócrates incorporou, sabe o que ela era, ele então aplicou esse método na sua filosofia, defendendo a ideia de que para conhecer o universo é necessário se conhecer a si mesmo. Porque o homem explora o seu exterior com as referências que ele já possui, já conhece no mundo interior. Essa expressão, mais tarde, na mesma obra referida, no item A dessa questão, Kardec volta e pergunta: sabemos que o autoconhecimento pode ser o caminho. O difícil, no entanto, é como se conhecer. Kardec, então, é como se Kardec quisesse dizer assim: esclareça melhor sua resposta, né? Descreva melhor como é que é isso. Não basta dizer se conhecer, como fazê-lo? Ele queria um meio. A resposta de Agostinho é uma aula de psicoterapia, de psicologia humana, de estudo da personalidade humana. É uma aula que vale a pena a gente ler e reler de maneira esmiuçada. Agostinho responde: fazei o que eu fazia quando estava na Terra, mais ou menos nessas linhas. Ao final do dia, eu fazia um exame de consciência, passava em revista o bem que eu havia praticado e o mal que eu havia executado, para que no dia posterior eu pudesse corrigir, porventura, o mal que eu houvesse praticado e ampliar, melhorar o bem que eu houvera cometido. E isso me proporcionou avançar muito na minha última existência. Posso afirmar que o autoconhecimento é o progresso, é a chave para o progresso individual, sem o qual o progresso individual não pode ser feito. Em outras palavras, para eu progredir, eu preciso saber o que é que eu preciso progredir. Para eu crescer, eu preciso saber o que é que eu vou trabalhar. Para eu me reformar, expressão tão cara aos espíritas, né? Reforma moral, reforma íntima. Para eu reformar, eu preciso saber o que é que eu devo reformar.
Nenhum engenheiro faz uma reforma numa casa se não souber e não conhecer a área. Não conhecer o que precisa ser, não estudar a reforma. Engenheiro, arquiteto, sei lá. É necessário, portanto, conhecer o que se quer trabalhar. É necessário, portanto, ter ciência de... O que eu posso afirmar, então, é que autoconhecimento não é suficiente para o meu melhoramento, mas é indispensável. Não basta eu me conhecer para eu me melhorar. Mas para eu me melhorar, eu preciso primeiro me conhecer. É um caminho indispensável, mas não é suficiente. Autoconhecimento, no entanto, é a chave. A resposta de Santo Agostinho merece alguns comentários. Porque quase sempre a gente lê muito apressado essas páginas. Eu já li essa página inúmeras vezes. E lia quase que comendo alguns parágrafos. Comendo alguns trechos que eu sabia de cor. E eu acho que com o tempo e com a idade, a gente vai lendo cada vez mais devagar, né? A gente vai reparando em algumas expressões que ele usa, algumas coisas que ele coloca, que me parecem muito mais profundas do que o meu entusiasmo inicial supunha. A verdade é que Agostinho toca em questões importantes. Porque no final ele diz assim: ao ter qualquer dúvida, pergunte ao outro como o outro enxerga você. Porque se você tem dúvidas a respeito de como você está agindo, saia um pouco de si mesmo e se olhe. Se você não tem condição de fazer isso, faça isso por meio do olhar do outro. Porque se o outro examinar, e se é uma pessoa sincera, se é uma pessoa que quer te ajudar, e estabelecer um parâmetro de que o que você está conduzindo, ou como você está se encaminhando, não é legítimo e saudável, é necessário que você avalie. E aí Agostinho diz assim: ou então, principalmente os inimigos, diz ele, ou seja, as pessoas que não simpatizam, que dizem a verdade na gente, né? Porque os amigos às vezes querem nos agradar. Ou então, diz ele, imagine uma outra pessoa fazendo o que você faz. E ao olhar para essa pessoa de fora, se você chegar à conclusão de que o que ela faz, imaginariamente, não é ideal, não é o ajustado, não pode ser ajustado para você. Porque não há dois pesos e duas balanças. Então, o que é que Agostinho quer dizer com tudo isso? Ele quer dizer o seguinte, que autoconhecimento é trabalho para toda a vida. Autoconhecimento leva tempo, exige observação, ele fala isso no texto, porque eu estou encurtando o texto, mas o texto é mais longo. Autoconhecimento exige observação contínua, reflexão, não se dá para fazer de maneira apressada. E ele fala da forma interrogativa, fazer perguntas, ou seja, se questionar, que é um dos lemas clássicos da tese socrática, por isso a referência a Sócrates. Sócrates chegava a conhecimentos mais profundos, questionando, porque a dúvida impõe mais conhecimento. A ciência é toda baseada na dúvida, que é a hipótese. Por isso que se diz que o ignorante tem certeza. O sábio desconfia. Porque quanto mais o indivíduo é sábio, mais ele tem noção daquilo que ele não sabe. O quanto mais ele sabe, ele percebe aquilo que lhe falta. Só que o ignorante, na limitação dele, ele acha que ele é o dono da verdade, com aquela pouca parcela da verdade que ele tem. Por isso que o sábio depende, a depender do contexto. Por isso que o só sei que nada sei de Sócrates. O só sei que nada sei não é fazer apologia da ignorância. Não é isso. É ter ciência de que tudo aquilo que eu sei ainda é uma referência pequena se a gente for tomar outras referências maiores. O que eu quero dizer com tudo isso? Agostinho toca em questões muito especiais, inclusive da humildade. Humildade que é tão confundida. Já falei aqui várias vezes. Tem gente que acha que humildade é não tomar banho. Então a pessoa é muito humilde que nem toma banho. Não, ele é descuidado, ele é imundo. Não tem nada a ver com humildade. Humildade é a pessoa ser desleixada, né? A pessoa ser mal cuidada. Não tem nada a ver. Humildade é interior, não é externo. Então a gente confunde muito. E o autoconhecimento legítimo proporciona legítima humildade. Porque uma coisa não vive sem outra.
A vaidade, o narcisismo comentado aqui, o orgulho, é falta de autoconhecimento, é autodesconhecimento. Por quê? Porque o narcisista, ele não se conhece. O narcisista, ele ama a sua imagem e não a si mesmo. E quanto mais eu preciso de aplauso, quanto mais eu preciso de reconhecimento e aprovação para fazer as coisas, mais eu sou frágil na minha autoestima. Então o narcisismo, que parece que se autovaloriza, no fundo ele é frágil. Ele valoriza a sua imagem, mas ele se magoa facilmente. É só alguém não aplaudir ele. É só alguém chamar atenção mais do que ele já fica incomodado, porque a pessoa está aparecendo, está mais em destaque do que ele. Narcisista é assim. Todos nós temos um pouco de narciso. Um pouco de querer aparecer. É uma tendência que a gente tem. O problema no narcisismo não é você ficar se elogiando no espelho. O problema do narcisismo é que o narcisismo toma tanto espaço que não enxerga o outro. E não admite que o outro seja diferente. Né? É a famosa música de Caetano Veloso. É que Narciso acha feio que não é espelho. Sampa. Por quê? Porque quando eu percebo o outro como sendo um pedaço de mim mesmo, uma extensão de mim, que é a fase egocêntrica da criança. A humildade verdadeira leva ao indivíduo fazer o melhor possível das coisas sem se afetar, sem se comparar. O orgulho sempre se compara. O orgulho sempre está se comparando. Por isso que o orgulho sofre. A humildade verdadeira é eu fazer as coisas o melhor possível. Não é eu fazer a coisa ruim para dizer quem sou eu sou humilde. Já pensou? O nosso André aqui, você pode tocar... Eu não, eu nem sei direito, vou tocar ruim porque eu sou humilde. Não, a humildade verdadeira é a pessoa tocar bem e não se achar melhor que ninguém por isso. Não se achar acima dos outros por isso. Perguntaram a Michelangelo como é que ele fazia aquelas esculturas. Ele disse, ele disse que não é nada demais. Que ele olhava para a pedra e tirava, e já via assim a escultura. Ele já visualizava tirando os excessos. É a visão interior dele. Ele não se achava fazer nada demais, natural. Eu olho para uma pedra e não vejo Davi, não vejo Moisés, aquelas esculturas dele, mas ele olhava para a pedra e já via a escultura pronta. Não era a pedra, era o olhar interior, era a visão interior que ele tinha. Então, humildade é essa visão interior. Humildade não é fazer as coisas ruins para dizer que é pior. Humildade é fazer as coisas melhor possível, sem se afetar, sem se exibir, sem se deslumbrar, sem se exaltar com isso. C.S. Lewis, um dos maiores teólogos do século XX, talvez o maior teólogo do século XX, tem uma obra fabulosa dele chamada Cristianismo Puro e Simples. Esse homem que influenciou tanta gente, escreve de uma maneira excepcional, era protestante, discípulo de Sundar Singh, o famoso pregador protestante que saiu pelo mundo pregando a palavra de Jesus da Índia e no Nepal. Esse homem extraordinário, que alguns supõem que Sundar Singh é uma das personagens conhecidas da tradição do Evangelho. Um dos vultos mais conhecidos do cristianismo primitivo reencarnado. Mas isso é polêmica, é especulação, não importa. C.S. Lewis escreveu sobre a humildade na obra Cristianismo Puro e Simples o seguinte: humildade não é pensar menos em si, é pensar menos de si. Olha que sutileza. Porque a humildade não é você deixar de pensar em você, porque se você não pensar em você, você não se melhora. Não é você se descuidar, esquecer de você. Então não é pensar menos de você. Você tem que pensar em você, mas é pensar menos de você. Porque a gente pensa de nós muito, muito mais. É pensar de menos sobre você. Então veja que sutileza. Porque o autoconhecimento tem a ver com essa forma, eu acho interessante isso, forma interrogativa que Allan Kardec utiliza, né? Ou seja, como é que eu funciono? Como é que eu funciono? Quando eu li a princípio no Livro dos Espíritos, eu achava que era uma coisa assim, mais assim, só moral, né? Só na minha vida. Mas tudo está conectado.
Autoconhecimento passa, por exemplo, como é que eu funciono fisicamente? Como é que eu sou fisicamente? Sim, porque relógio biológico, metabolismo, forma de funcionar física é distinta um do outro. Como é que é meu sono? Como é que é minha alimentação, minha fome? Como é que está meu funcionamento físico? Como é que está meu metabolismo? Como é que é meu sono? Meu sono, eu durmo ininterruptamente? Eu durmo muito, durmo pouco? Eu durmo pouco e tenho boa qualidade de sono? Eu durmo muito, 12 horas e acordo cansado? Eu durmo sem interrupções ou durmo e fico acordando, fritando a noite toda? Isso diz muito de nós. E de manhã, eu acordo com fome ou sem fome? Eu como muito ou como pouco no café da manhã? Cada pessoa é uma. Pessoas há que funcionam diferente. Eu mesmo me esforço para comer de manhã. Porque eu acordo e eu vou até meio-dia em jejum, se eu vacilar. Eu sei que está errado. E por isso eu me esforço para comer, porque eu não tenho. E isso é importante para estabelecer uma espécie de rotina. E a rotina vai ajudar na otimização das nossas funções. E o que é que isso tem a ver com espiritualidade? Se você manejar o potencial do seu corpo melhor, você vai poder extrair o melhor dele para poder evoluir espiritualmente também. Utilizar da melhor forma as funções do corpo vai fazê-lo conduzir-se melhor na encarnação. O corpo é um carro. O passageiro é mais importante do que o carro, mas o carro também é importante, porque o carro conduz o passageiro à viagem. Nem viver para o corpo, no narcisismo sensualista, nem desprezar o corpo. Então tudo isso é importante, porque diz muito de nós e dá pistas a nosso respeito. Dá pistas. Como é que é? Eu durmo, depois, sei lá, de tarde, eu tiro aquelas sonecas, eu cochilo ou não cochilo? Cada pessoa funciona de uma forma. E cada pessoa vai ter que estabelecer a sua forma de funcionar que otimiza. Para algumas pessoas um caminho é bom, outras não. E a minha alimentação? O que é que me dá bem? Eu gosto de suco de limão, ou limão com água que está na moda agora, porque a pessoa fica imortal agora, porque agora tem essa moda de... Não tem mais doença nenhuma depois de limão com água de manhã. Já outras pessoas dizem, me passa mal, me dá dor no estômago, eu tenho reações. Esse suco é muito ácido, eu prefiro X, Y. Isso é autoconhecimento também. Isso é conhecer-se como funciona. Eu estou muito cansado frequentemente, isso é um alerta. Nós falamos na outra parte sobre os transtornos psíquicos. A pós-modernidade, com a ênfase na individualidade, que gerou efeito colateral justamente do narcisismo, tem gerado muita solidão. E do ponto de vista clínico, aí eu posso falar tranquilamente, os dois quadros clínicos mais comuns hoje sempre foram, do ponto de vista clínico psicoterapêutico, é depressão e síndrome do pânico, transtorno do pânico. E ambos os quadros afetam a vitalidade, a disposição. Então, quem está com depressão, ou quem tem familiar com depressão, observe o cansaço. Porque a gente tem aquela visão estereotipada, ou estereotipizada, de um deprimido apenas na cama chorando. A maioria dos quadros depressivos, a pessoa não vive chorando, às vezes vive até sorrindo. Porque nem sempre o deprimido vai ficar naquele quadro crônico de tristeza constante. Às vezes trabalha, às vezes está atuando, só que está sempre com a fadiga além da conta. Como diz Andrew Solomon, o contrário de depressão não é felicidade. O contrário de depressão é vitalidade. O deprimido pode até estar dando risada e alegre, mas o deprimido sempre está cansado. A luta do deprimido é contra a falta de energia. Falta de energia. Então, olhar para isso. Porque depois disso, evolui para outros quadros e outros sintomas. Qual é a minha realidade física? Como é que eu estou? Eu sinto dores no corpo? Que tipo de dor? Em que área? Então, tudo isso eu preciso examinar. Mas a minha dor é de coluna porque eu fico sentado. Será que é só ficar sentado ou tem algo psíquico? Preciso examinar tudo isso. Quais são os meus órgãos de choque, expressão que a medicina usa, né?
Que é o seguinte, órgão de choque é o seguinte, quando a sua imunidade baixa, onde é que é afetado? Tem gente que fica com questões respiratórias, tem gente que fica com questões gástricas, tem gente que fica com enxaqueca. Órgãos de choque, que André Luiz, na obra primorosa Evolução em Dois Mundos, vai chamar de zonas de remorso, porque às vezes tem matrizes de reencarnações passadas. Aquelas áreas mais sensíveis que tem uma gênese aí no perispírito. Aquele órgão afetado não é aleatório. Tudo isso é autoconhecimento. Como é que eu funciono socialmente? Como é que eu funciono na minha vida social, no meu trabalho, na minha vida social, na minha atividade profissional? Quanto tempo eu gasto nas coisas? Eu estou aproveitando bem o tempo? Ou eu estou perdendo tempo com coisa nenhuma? Eu estou otimizando bem o meu tempo? Ou eu estou vendo sempre a vida alheia? Quais são as minhas metas? Que tipo de metas eu estabeleço? Eu tenho metas razoáveis? Ou eu vivo frustrado com as minhas metas porque eu não alcanço as metas que eu estabeleço? Será que o problema está nas metas que eu estabeleço? Será que não me falta um pouco de humildade? De eu estabelecer metas menores e aí por diante crescer? É uma das coisas que eu mais reflexiono em termos psicológicos. Se você estabelecer uma meta ou algumas metas e não está cumprindo, seja mais humilde e diminua a meta. Se você está deprimido aqui e não está conseguindo fazer toda aquela meta sensacional na semana inteira, comece fazendo metas menores. Comece dizendo a você mesmo que hoje eu vou ler uma página de um livro. Ah, uma página é demais. Um parágrafo. Porque cada meta vencida vai lhe dar ânimo para uma outra conquista. Porque metas que são frustradas causam mais prejuízo e mais desânimo. Então talvez seja uma questão de humildade. Estabelecer metas pequenas, que vai crescendo. Quem está deprimido, estabeleça metas. Tenha algum tipo de meta. Senão, você vai evoluir para o adoecimento. Tem algum tipo de rotina. Qual é a minha relação com o dinheiro? A forma como eu me relaciono com o dinheiro me diz muito de mim. Eu sou aquela pessoa que antes do salário cair já estou endividado? Que eu estou pedindo a Deus misericórdia? Que o dinheiro nunca dá? Mas o dinheiro nunca dá porque a coisa está privada mesmo? Ou porque o dinheiro nunca vai suportar a minha ambição? Nunca me esqueci de um norte-americano empresário, um CEO de uma empresa conhecida que pediu demissão porque ele achava o salário dele $200 mil, muito modesto, muito pouco para atender o seu padrão de vida. Se a gente for querer um salário para atender as nossas ambições, não tem salário no mundo. Como eu funciono emocionalmente? O que é que me irrita? O que é que está me irritando? Aquilo que repete-se. Tenha em mente isso. Porque talvez o contexto não vai mudar. Ou talvez o contexto vai justamente se repetir. Até você passar no teste. Emmanuel diz isso em uma das obras, né? Não é Deus que vai colocando aquelas dificuldades que você se aborrece. São as suas inclinações que, por um efeito magnético, te atraem para as circunstâncias a fim de elas serem testadas. Então, se você é muito vaidoso, muito orgulhoso, olha o seu orgulho sendo ferido toda hora. Nós somos experimentados naquilo em que a pedagogia da vida convida-nos a melhorar, a crescer. O que é que me deixa ansioso? O que é que me deixa preocupado? Do que é que eu tenho medo? Porque o medo tem a ver com ansiedade, né? Às vezes, a ansiedade às vezes é um medo antecipado, né? Se eu estou ansioso para chegar logo aqui na palestra, porque eu tenho medo de chegar atrasado. A ansiedade sempre é um medo por antecipação. Eu tenho tensão sem motivo, tem um capítulo de Pensamento e Vida de Emmanuel, que ele fala, a gente está gravando Pensamento e Vida, por isso que está fresquinho na minha memória, que ele fala sobre uma certa tensão psíquica que alguns encarnados, alguns de nós, guardamos. E essa tensão psíquica é o seguinte: eu estou aqui, parece que eu estou relaxado, parece que eu estou bem, que eu estou alegre, mas há uma tensão psíquica que está por detrás, em stand-by, ali em mim, que às vezes eu nem me dou conta, é inconsciente. Aí daqui a pouco eu tenho um ataque do pânico.
É muito comum, me permitam aqui um parênteses, é muito comum na minha atividade profissional a pessoa dizer assim, mas é difícil eu saber se o ataque que eu estou tendo é emocional ou eu não estou tendo um ataque cardíaco, um mal-estar que eu vou morrer. Porque eu sinto no corpo eu estava tranquila, ou eu estava tranquilo, eu ouço muito isso. E não é que a pessoa está mentindo não, ela sente isso mesmo, só que ela não se dá conta que ela estava tensa. É uma ansiedade inconsciente, que já estava ali, que Emmanuel chama de tensão psíquica. E essa tensão psíquica pode gerar, inclusive, somatizações de determinados processos. Como é a minha relação com a minha religião, a relação com o meu sagrado? Quais são os meus hábitos religiosos? Eu tenho orado? Como é que eu estou moralmente? Por quê? Porque o aperfeiçoamento espiritual não é eu arrancar. A gente tem 1000 anos de idade média, a tradição religiosa, a gente ainda acha que assim, eu tenho um vício, eu vou implodir o vício. Mas Emmanuel tem uma obra, em uma mensagem que ele vai dizer que nada vai ser destruído, senão modificado. Que mesmo as tendências primitivas não são negativas, são primitivas. E tendência primitiva é inadequada em outro momento. O que uma criança de 3 anos faz é normal. Agora eu, com a minha idade, que eu não vou dizer qual é, continuar com o mesmo comportamento de uma criança de 3 anos pega mal. Porque está fora de contexto. Está em outro momento. Então é uma questão de inadequação. Há atitudes nossas primitivas que já pegam mal hoje. E que pegavam muito bem, era normal em épocas primárias. Em períodos primários de evolução. Mas não é para ser extirpado, mas para ser redirecionado, diz Emmanuel. Porque o princípio das paixões, Allan Kardec diz isso em Perfeição Moral, não é ruim. O princípio das paixões não é mau, ele fala. É o direcionamento. Então, eu vou falar, por exemplo, do orgulho. Vaidade, exacerbadamente. Não vai ser destruído. Porque o ego não é eliminado, mas é educado. Então a vaidade vai abrir espaço para o quê? Para a autoestima. Eu não posso me desprezar para não ser vaidoso, porque aí é o outro extremo. É a questão de intensidade. Sexolatria, pessoa compulsiva sexual. No princípio ali, se o princípio das paixões não é mal, o princípio ali é o quê? Uma carência. Uma necessidade de afirmação. Os sujeitos masculinos têm muito isso, né? Necessidade de afirmação da sua masculinidade. Uma carência afetiva, amorosa. O princípio da sexualidade desorganizada, a sexualidade compulsiva, é o quê? É um amor carente. No fundo, o indivíduo tem sede de afeto, mas busca de uma forma não adequada, não funcional. É só uma questão de ajuste. De ajustar. Porque na sexualidade exacerbada existe ali uma busca por um amor, só que é um amor sensorial. É um amor mais primitivo. Fanatismo, intolerância. Se ajustar um pouquinho, o princípio não é ruim. Mas está demais, está excessivo. Se ajustar um pouquinho, aquela pessoa que era fanática, intolerante, vai se tornar o quê? Obcecada, dedicada, perseverante. Que são virtudes. O princípio da dedicação e da perseverança é o mesmo do fanatismo. Exemplo do Evangelho, Paulo de Tarso. Fanatismo e intolerância. Ajustou na conversão ao cristianismo, direcionou, foi alguém dedicado, obstinado. E a obstinação dele foi muito importante para o cristianismo. Então é questão de ajuste. Ajuste. Para a gente viver uma sociedade mais equilibrada. Para que as nossas relações sejam equilibradas. Para que as nossas relações não sejam líquidas, como dizia Bauman, né? A lei tem a ver, a lei ajuda a disciplinar algumas coisas, mas a lei não vai fazer tudo. Nenhuma lei melhora espiritualmente as criaturas, só freia os excessos. Né? A lei tenta disciplinar. Porque o que é que acontece em alguns países aí, cuja lei, a aplicabilidade da lei parece ser mais eficiente? A pessoa controla um pouco os impulsos, porque sabe que a lei vai funcionar. Não é porque tal país é mais evoluído espiritualmente que outro, não. Às vezes as leis lá, aplicabilidade.
Então, por exemplo, as relações. Casamento, por exemplo, a lei é para que a pessoa cumpra os seus compromissos, as suas obrigações, mesmo que seja num constrangimento legal. Mas isso é o raso. Allan Kardec, capítulo 22 de Evangelho segundo o Espiritismo, diz: para além da questão social, civil e legal, que muda de país para país, há duas leis na relação matrimonial, no casamento, que são de ordem divina. Uma lei divina que é moral e uma lei divina que é material. A lei divina material é a união dos sexos. Eu acho interessante a expressão kardeciana, né? União dos sexos. Ou seja, o vínculo de convivência. E o segundo item é, e a lei divina moral é o sentimento de amor. Então, o entorno é o quê? Disciplinar os instintos, né? Disciplinar a emotividade. Mas o propósito é maior. Tem um psicólogo norte-americano, que ele é um pouco irônico e um pouco pessimista, e ele costuma dizer que casamento não foi feito para dar felicidade. Eu não sei se isso é verdade, mas casamento não foi feito para dar felicidade. Casamento foi feito para dar estabilidade quando tem família e filhos, ou dar estabilidade ao patrimônio construído juntos. Agora, se o casal puder tirar alguma felicidade daquele vínculo, melhor ainda. Por um lado parece pessimista, e é. Mas talvez a fala dele tenha a ver com o seguinte: a ideia ilusória de que eu vou ser feliz a partir de... Não, eu vou viver a minha felicidade nos contextos. No casamento, fora do casamento. Porque do contrário, eu vou realizar esse tipo de transferência. Então, meus amigos, o que eu estou falando tudo isso é para dizer que nós ainda estamos muito ansiosos com uma mudança assim paradigmática da pós-modernidade. Mas acredite, não vai mudar ao passe de mágica. Não vai acontecer isso. Aliás, quando a gente costuma falar de mudança social, de mudança coletiva, a gente já pensa assim, né? Em um espírito missionário que vem e vai concorrer às eleições, e vai ser presidente do Brasil, e vai mudar as pessoas, e a gente vai ficar em casa assistindo Netflix. Né? Só que eu vou contar uma coisa, mesmo que o espírito missionário faça esse percurso, tem coisas que precisam ser mudadas que não estão nas mãos dele. Não basta mudar a lei. Até porque a lei que está aí é maravilhosa, tem tanta coisa na lei, na Constituição e assim por diante. A questão não é essa. E acredite, Jesus sabe um pouquinho mais do que a gente. Só um pouquinho. Alguns bilhões de anos na frente. E Jesus já percorreu todos os processos nossos. Emmanuel tem uma frase muito curiosa, ele diz em O Consolador: nele os processos humanos já cessaram. Então ele sabe o que ele está falando. Se fosse para a mudança começar na sociedade ou no governo, ele teria dito. Sabe o que ele diz? Em outras palavras, a doutrina dele, que começa no indivíduo. A gente acha isso tão sem graça e diz: será que isso vai dar certo? Que trabalho de formiguinha começar no indivíduo. Ele sabe o que está falando. É penoso, mas quando uma alma consegue se evangelizar, veja o que Gandhi fez, uma alma só. Veja o que Chico Xavier fez, uma alma evangelizada. Espalha. Então a mudança começa no indivíduo e termina na sociedade. Então a gente tem que ir com calma. Eu vejo muito espírita se desequilibrando pelo momento atual. Eu quero dizer uma coisa: a gente não está no caos. Pelo menos no caos. Já passamos por períodos piores. Olha, eu vou falar uma coisa que eu nem estava programado para falar. Me chateei agora. O quanto eu vejo de polêmica e de estresse de espíritas na internet por causa de política, por causa de discussão, de desrespeito à opinião alheia, de imposição de ideias, porque eu tenho um posicionamento político, o outro tem outro e a gente briga. Fica de mal, quer convencer o outro. O que é isso? Que imaturidade infantil é essa? E fica sem se falar. O que eu vi de gente nessas eleições agora, alguns que já estão com a ressaca moral. Exagerei nas eleições. O que é isso?
Como diz Haroldo Dutra Dias, né? A gente pode se amar e continuar discordando. Porque se para se amar precisasse concordar com tudo, ninguém ficaria casado. Porque eu quero saber o seguinte, quem for casado aqui, você concorda com tudo do seu parceiro? Não concorda. É melhor perguntar diferente. Você concorda com alguma coisa? Sabe por que eu estou falando isso? Olha, vou citar exemplos do movimento espírita. Divaldo Franco, Chico Xavier. Vou citar esses dois exemplos que são mais conhecidos. Essas duas criaturas passaram por Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Viveram a ditadura militar. O regime de exceção. Vocês conhecem os dois se escandalizando, saindo por aí para brigar contra outros espíritas, defendendo as suas ideias políticas. Passaram por períodos muito problemáticos, fazendo as suas tarefas, psicografando os livros, a sua atividade social, a sua atuação. E eu vejo espírita deprimindo por conta da greve dos caminhoneiros. Eu quase deprimi aqui para nós. Espírita brigando porque o dólar está alto. Então você veja que a gente precisa melhorar muito. Muito ainda. Eu contei certa vez aqui uma história que está no livro Chico de Francisco. Ele passou por um local para ir para o grupo espírita da prece. E quando voltava de madrugada, Chico acabava a atividade muito em altas horas da noite, passava de madrugada, e aí um cachorro grande do vizinho, isso está em Chico de Francisco, lindo dos casos de Chico Xavier também, Ramiro Gão, foi para cima dele, um cachorro grande, não me lembro a raça agora, mas ele fala, e vai para cima dele e coloca as patas assim, fica em pé em cima dele, começa a latir, ele fica apavorado com aquilo, ele para, 3 horas da manhã, dormia poucas horas, e o cachorro latindo, ele diz, meu irmão, começa a conversar com os cachorros, essas coisas que Francisco de Assis fazia, né? Meu filho, pelo amor de Deus, não me agrida, faça o seguinte, se você não me agredir e descer daí, as patas em cima assim de Chico, em pé, eu lhe prometo que quando chegar em casa eu lhe dou toda a carne que eu tenho em casa para você. A carne que tiver lá, eu lhe dou. O cachorro latiu, daqui a pouco puf, olhou para ele, Chico começou a andar e o cachorro atrás. Chegou em casa, passando dificuldade, limitação. Luísa Xavier, sua irmã, abriu a porta, quando viu aquilo, ele disse, Luísa, fique por aí que eu tenho visita. Não sabia, né? Aí pediu licença, o cachorro entrou. Abriu a despensa, tinha assim, sardinha, né? Umas carnes assim no estoque. Ele foi pegando o que tinha, a pouca carne que tinha, uns 2, 3 quilos. Arrumou tudo, botou numa bacia e deu pro cachorro. Luísa Xavier depois chegou e disse assim, mas vem cá, toda a carne que a gente tinha? Ele disse, toda a carne. Eu prometi a ele, então vai ser toda a carne. Pergunta, para uma pessoa dessa, precisa uma lei de ficha limpa? Não precisa. Porque ele já carrega a lei dentro dele. As leis severas que tem é porque a gente ainda não consegue se ajustar. Então as leis nos ajudam a nos educar. Quanto mais leis rigorosas, mais o indivíduo é atrasado. Porque quanto mais evoluído, menos ele precisa de leis. Então a gente tem que pensar sobre tudo isso. Sabe por quê, meus amigos? Porque o autoconhecimento, proposta do Espiritismo, é uma proposição que nos ajuda a sermos melhores em vários âmbitos. Para concluir, passar para as perguntas, quem leu a obra Obreiros da Vida Eterna vai lembrar de um caso explicado por André Luiz, de Dimas. Obreiros da Vida Eterna é uma obra que narra 5 mortes ou desencarnações de personagens que são examinados e analisados, a sua história, com fins didáticos, por André Luiz. Detalhe, esses 5 personagens são sujeitos que têm merecimentos específicos, que foram pessoas do bem na Terra. Então as desencarnações deles têm caráter específicos, porque nenhuma desencarnação é igual à outra.
Então eles tinham suporte espiritual, a proteção, a defesa. Mas não eram espíritos perfeitos. Cada um com seus desafios, cada um com as suas conquistas. O caso de Dimas é muito especial. Porque André Luiz examina o caso dele. Era uma pessoa do bem, dedicada, uma pessoa que atendia os sofrimentos. Mas André Luiz narra o seguinte, que apesar de tudo, ele desencarnou prematuramente. Agora, adivinhe você, o problema dele não foi os excessos que André Luiz foi vítima. O problema dele foi o lado emocional. Sabe o que acontecia com ele? Ele atendia as multidões, mas ele não conseguia atender os sofredores sem se imunizar, André Luiz utiliza uma expressão parecida, sem se imunizar dos sentimentos negativos diante do sofrimento. Ou seja, ele atendia as pessoas necessitadas de sofrer e ficava deprimido também. Aí não dormia direito, passava a hora de comer. E André Luiz disse, não era tanto pela privação material, porque teve apóstolos que fizeram isso, comiam pouco, dormiam pouco, mas tinha uma vida espiritual mais intensa de oração. Mas ele não, ele era emocionalmente, ele se desequilibrava demais. E aí André Luiz vai dizer o seguinte, que aquelas vibrações negativas dos sofredores chegavam até ele. E que defesas espirituais não se improvisam. Sabe o que aconteceu? O choque daquelas vibrações negativas que faziam ele ficar triste e deprimido diante do sofrimento foi afetando o fígado dele. E causou uma desarticulação. E ele desencarnou antes. Desencarnou com mérito, recepcionado pela equipe espiritual, recepcionado pelos benfeitores do bem, mas não desencarnou conforme poderia ter desencarnado, pela tarefa que ele havia desencadeado na Terra. Poderia ser bem melhor. E que teve algumas dificuldades de se libertar da matéria por conta disso. Algumas perturbações. Então, eu acabo o meu comentário aqui dizendo o seguinte. Peço licenças para falar o que ele falou. Pelas vigílias compulsórias, noite adentro, atenuou-se-lhe a resistência nervosa. Pela inevitável irregularidade das refeições, se distanciou da saúde harmoniosa do estômago. Pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, gastou fosfato excessivamente. E pelos choques reiterados com a dor do próximo, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração, alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para funções regeneradoras do sangue. É verdade que não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física em atrito com perturbações que companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmo. No entanto, se faz preciso considerar a circunstância de Dimas. Ele poderia receber com naturalidade os sofrimentos dos outros sem essas emissões destrutivas, mantendo-se na serenidade inatingível do legítimo apóstolo do Evangelho. Todavia, não se organiza de um dia para o outro o anteparo psíquico contra bombardeios dos raios perturbadores da mente alheia. Como não é fácil improvisar o cais seguro ante o oceano em ressaca, cercado de exigências sentimentais, subalimentado, mal dormido, teve reiteradas congestões hepáticas convertidas em cirrose hipertrófica portadora da desintegração do próprio corpo. Então vejamos. Por que eu estou terminando com esse comentário? Por que eu estou concluindo com isso? Para dizer que esse anteparo psíquico, essa fortaleza, a gente tem que construir como momentos como esse. É em momentos como esse que a casa promove de reflexão, de estudo do Evangelho, de leitura, que a gente vai formando essa força psíquica para aguentar o testemunho e a aprovação, quando a aprovação bater em nossa porta. Porque não se improvisa de um dia para o outro. O que é que acontece? A pessoa não vem no seminário porque não é dia de tratamento. E aqui é tratamento de quê? Aqui é tratamento. Então a pessoa toma passe, mas não reflete, sai e continua precisando de outro passe, porque vai se desorganizar lá fora e volta precisando de mais passe. Então a pessoa que faça o tratamento, mas faça a higiene da sua mente, porque senão, diz André Luiz, a gente só vai ficar combatendo os efeitos.
e não vai até as causas. E as causas estão na criatura, no próprio indivíduo, no eu interior. Vou abrir espaço agora para perguntas. Bem, a primeira pergunta chegou, Flávio. Como conviver com uma pessoa que dependo dela? É minha tutora. Mente, xinga, bebe e fica dormindo. Esse é um dos problemas de convivência que algumas criaturas experimentamos. As relações humanas nunca são fáceis. No caso em pauta, me parece que é alguém de quem você é dependente e essa pessoa, pela função de autoridade que exerce sobre você, utiliza de maneira negativa para humilhar, para agredir, para se impor, para desconsiderar você. Levar em mente que há uma razão maior espiritual para você estar inserida nesse contexto, para você estar vivendo essa realidade e pensar que aquilo que lhe afeta nessa vida aí cotidiana, nessa vida mais próxima, é o seu sentimento humano, que pode ser afetado. Mas também é um convite para que você não seja tão sensível assim a palavras perturbadoras de alguém que deve estar doente. Porque alguém que vive humilhando você no cenário familiar, no cenário doméstico, é uma pessoa que deve estar doente e que vai adoecer mais cedo do que você imagina. Porque eu vou dizer uma coisa, o nosso psiquismo não foi feito para odiar e para agredir. Quando alguém permanece muito tempo agredindo e odiando, não aguenta e uma hora adoece. A estrutura mental do ser humano não foi feita para o ódio. Não dura muito tempo. Olhe essa pessoa como uma pessoa patológica. Uma pessoa muito infeliz, uma pessoa enferma e que não merece o valor que você dá, afinal, a palavras. A agressão. Eu sei que é muito duro, às vezes, no dia a dia, e o seu lado humano vai falar. Mas se você ainda é atingido ou atingida por palavras perturbadoras, é porque o seu amor dentro de casa ainda é frágil. E a resposta que você, em alguns momentos, dá é ainda uma resposta impulsiva. Quem sabe não é essa pessoa que está lhe ajudando a treinar força moral para embates fora de casa. Porque pessoas perturbadoras vão chegar na sua vida, mesmo que você saia desse reduto. Porque você vai sair desse contexto, vai para outro lugar, e daqui a pouco uma pessoa inconveniente vai aproximar-se de você. São os desafios da vida. Então, se fortaleça, se imunize, como eu falei aqui, não viva a serviço da pessoa e a serviço da pessoa te machucar, se proteja, se cuide, se não está conseguindo dar conta sozinha, busque ajuda. Ajuda de um amigo, ajuda de uma pessoa que você confia, ajuda profissional, ajuda da casa espírita. Busque ajuda se você não estiver conseguindo sozinho. Busque companhia que lhe fortaleça. Para que você não seja afetado. Não viva a serviço do golpe alheio, porque também você ficar só em nome da resignação cristã, dando o pescoço para a pessoa bater, também não é assim. Mas tenha em mente que numa convivência debaixo do teto você não vai poder evitar tudo. E há situações que você vai ter que viver e exercitar ali a paciência, a resignação diante da agressão, até o momento que a pessoa não vai lhe atingir mais. É uma questão de um exercício, de um hábito, que lentamente vai se incorporando a cada meta pequena que você faz. Se você está deprimida com isso, se você está deprimido, repito, busque ajuda. Estabeleça uma rotina para você. Eu tenho batido nisso ultimamente. Se você está com depressão, busque estabelecer uma rotina. Se você não consegue essa rotina sozinho, combine com alguém, um amigo de confiança, ó fulano, vamos fazer umas rotinas aqui, umas metas, e aí a gente compartilha. Porque quando você compartilha com outra pessoa, você se sente na obrigação de cumprir aquele compromisso com outra pessoa. Sei lá, isso é uma estratégia. Cada um é que vai autoconhecer-se para saber que estratégia funciona com você. Mas, repito, não valorize o mal, porque ainda é atingido, porque a gente valoriza muito mal de alguém, afinal, repito, que está doente. Você falou que o socialismo na Rússia matou muita gente. Porém, o nazismo matou bem mais, e o capitalismo ainda continua discriminando e matando. O senhor acha a ideia socialista ruim?
esse é um conceito muito delicado. A informação de que o nazismo hitlerista matou mais do que o comunismo soviético de Stalin é polêmica. Nem todos concordam com isso. Mas eu não acho que seja importante estabelecer quem matou mais. Ambos os regimes foram destruidores e totalitários. Não é uma questão de dizer que um é melhor que o outro, porque um matou menos do que o outro. Alguns acham que o comunismo soviético de Stalin matou uma cifra maior. Mas isso é pouco importante. Ambos foram, repito, regimes bastante totalitários. A ideia socialista é uma ideia que é ventilada por muitos autores especialistas, alguns espíritas que tentam fazer diálogo com a doutrina espírita. Me parece, na minha forma de interpretar, que o socialismo, do ponto de vista do materialismo histórico, não é compatível com a proposta espírita, e eu vou explicar por quê. Kardec aborda isso de maneira bem sutil em O Livro dos Espíritos e mais tarde em O Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que a igualdade absoluta das condições financeiras e materiais é uma utopia, e explica por quê. Então a ideia de uma igualdade total é algo quimérico para os espíritos. E Kardec chega a perguntar, e aqueles filósofos e pensadores, eu não sei se ele estava se referindo ao socialismo ou outra doutrina, que Kardec foi contemporâneo de Marx e de outros, né? Ou estava se referindo ao anarquismo, por exemplo, de Bakunin, não sei. Eu sei que ele faz alusão de que, e os pensadores que pensam que a igualdade absoluta, numérica, do ponto de vista do poder financeiro e poder material, seria a solução da sociedade. Os espíritos responderam, são utópicos, idealistas, que fantasiam muito a realidade. Só que os espíritos voltam à questão mais tarde e dizem, no entanto, uma sociedade que seja selvagem, que seja destruidora, e que alguém morra de fome por condições sociais, não pode ser uma sociedade baseada nos ensinamentos do Cristo. Penso eu que com essas conclusões, há autores que discordam de mim, tá? Há autores que discordam de mim. Penso eu que com essas conclusões a gente não pode dizer nem que o socialismo, como a gente viu implantar na Terra, nem o capitalismo selvagem, como é esse daí, sejam de acordo com a moral evangélica. Nenhuma, nem outra situação. Então, acredito que um regime futuro será mais cristão, mais fraterno. Leon Denis chega a especular, né? Que enquanto as teorias socialistas enfatizam a igualdade e as teorias da sociedade de mercado, do capitalismo, enfatizam a liberdade, portanto, igualdade e liberdade, que são lemas da Revolução Francesa, só faltou um regime que enfatizasse a fraternidade. Né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Que seria, talvez, para alguns, uma espécie de capitalismo cristão ou um socialismo espiritual. Que seja, do ponto de vista da teoria, a ideia hegeliana e de Engels, de uma sociedade socialista, parece uma teoria muito bonita, mas não se esquecer que os teóricos do socialismo solucionavam a questão de diferença de classes através da luta armada e através de alguns dispositivos que são contrários à proposta espírita. Então é necessário ler muito, porque é um tema muito delicado, eu precisaria de mais tempo aqui para abordar, mas, na minha opinião, nem o socialismo que a gente conheceu, nem o capitalismo que a gente conhece, está de acordo com a moral do Evangelho. Uma pergunta, depressão e depressivo é a mesma coisa? Sim, o depressivo é o portador de depressão. O que é diferente é que, às vezes, alguém pode estar com o humor deprimido sem estar com o quadro depressivo, que é um quadro maior. O humor deprimido é sinônimo de tristeza, de melancolia. O depressivo tem humor deprimido, mas nem todo mundo que está com humor deprimido é depressivo. Porque a pessoa pode ter momentos de humor deprimido sem estar com o quadro já totalmente instalado. Mas se você está com humor deprimido, atente, abra os olhos. Eu não estou falando de tristeza não, tá? Tristeza todo mundo tem. Todo mundo que é saudável mentalmente fica triste. Se você disser, não estou triste, nunca fico triste com nada, é necessário buscar o psiquiatra. Tá com algum problema. Porque a saúde mental é feita de momento de tristeza também. A felicidade é feita também de tristeza. A tristeza faz parte da alegria também. Né? Então, a saúde emocional é feita desse alto e baixo. Mas, repito, se você está com um quadro de humor deprimido recorrente, observe e comece a estabelecer algumas metas e, se não consegue, busque ajuda. Busque ajuda. Quer ver uma coisa bacana para estabelecer metas? Acorde sempre no mesmo horário. Não me importa se você vai dormir 2 da manhã ou vai dormir 9 da noite. Se programe para acordar sempre no mesmo horário. Essa é uma ótima forma de começar a estruturar uma rotina. A rotina organiza um psiquismo.
E aí você começa a fazer algumas coisas. Se você dorme muito tarde e estabelecer um horário de acordar cedo para se fixar, inicialmente vai ser difícil. Há estudos que dizem que um power nap, como dizem os norte-americanos, ou seja, uma soneca de 20 minutos, revigora como se fosse uma noite inteira de sono. Há aplicativos nos celulares que ajudam você a induzir você a tirar um cochilo e a despertar você quando você estiver no sono leve. Porque a neurociência descobriu que se você estiver com sono profundo e alguém acordar você, você acorda com aquela vontade de morrer. Porque retirou você do sono REM. Aí o aplicativo vai avaliar o seu sono leve com a sua respiração pelo barômetro do celular e vai tocar o alarme quando sua respiração estiver sugerindo um sono mais superficial. Por quê? Se você é acordado quando você está no sono superficial, você acorda super disposto. Então utilize ferramenta de tecnologia, bote o Google Calendar para ajudar você na depressão. As famílias atuais geralmente não têm mais autoridade patriarcal. Como o papel dos pais com relação aos filhos do ponto de vista espiritual pode ser exercido nesta sociedade pós-moderna? Com acordos e negociações desde sempre, desde o começo. Estamos num momento muito delicado, onde não há uma referência absoluta do mundo moderno. E por isso nós, os pais, temos que estabelecer as nossas referências. E a doutrina espírita ajuda. Porque a doutrina espírita fala que aquele corpo bonitinho, pequeno, com bochecha grande que a gente aperta, é um espírito velho. É um espírito antigo. Que está ali mergulhado naquela carne para que você trate bem. Porque se aparecesse com todos os vestígios do passado, a coisa ia ser braba. Se o filho que eu tenho hoje, eu visualizasse ele como antigo adversário que me levou à falência financeira na outra encarnação, a coisa ia ser braba agora. Então eu pego no braço, etc. Eu acolho. E aí eu vou estabelecendo regras desde o início, negociações. Uma negociação e uma regra que não é militar, que não é necessariamente das Forças Armadas, não estou fazendo crítica às Forças Armadas. Eu acho que as regras das Forças Armadas são específicas para a corporação e funcionam daquela forma naquele contexto. Dentro da família a gente não pode aplicar a mesma regra, rígida, mas temos que ter regras. Regras saudáveis, regras que estabelecem ali o limite e que a gente tenha que, de alguma forma, ir até onde a regra se estabelece. E, o mais importante, a gente dá o exemplo. Não é se tratar de um espírito perfeito em casa, mas dá o exemplo. Vivenciar o exemplo do Evangelho. Para quando o filho adolescente quiser discutir, bater boca com você, seu pai faz isso? Sua mãe diz isso? Você me desculpe, mas isso não. Eu respeito você, você tem a sua individualidade, mas esse tipo de conduta afeta o coletivo. E aí não. E é claro, estudar cada filho, porque não há uma receita de bolo. Eu tenho muito medo de receita de bolo. Porque não há. Para cada filho a gente estabelece parâmetros. Porque cada filho é um. Se eu for rigoroso demais com um filho que já é disciplinado, eu estou sendo injusto. E se eu for liberal demais com um filho que é muito indisciplinado, eu estou sendo injusto. Eu estou pecando. Então cada filho é um. A gente vai estabelecendo o tipo de linguagem, a forma de abordar. Eu já falei em outra casa, vou repetir aqui, porque eu aprendi isso com um pastor protestante, famoso, que está na internet. Todo mundo vê os vídeos dele porque ele ficou famoso. E como eu vi, eu achei interessante, eu fiz isso em casa. Porque meu pequeno de 4 anos, às vezes ele deixa assim a encarnação quando ele foi dinossauro vir à tona, e ele quer bater nos outros. E um dia ele deu uns tapas na mãe. A mãe vai falar alguma coisa, ele como está naquela fase ainda de falar, aí ele fala, a pessoa não compreende, ele começa a se irritar porque ele não é compreendido e começa a chorar. E aí a mãe começou a rir e disse assim, meu filho, repita que eu não estou entendendo. Ele lascou o tapa na cara da mãe. E eu cheguei, a mãe estava muito chateada, a gente não tem a filosofia de bater. Comigo funcionou bater, mas eu não estou recomendando com ninguém não. Comigo o cinto e a sandália funcionou muito bem. Mas a gente não tem a filosofia, e eu cheguei em casa e eu, sabe, eu vou dar uma desse pastor protestante, que eu vi ele falando isso, eu copiei. Fiz a mesma coisa. Quando ele veio, ele tem muita coisa comigo, né? Ele veio, pulou pra cima de mim e começou a dizer, peraí. Que é isso, rapaz? Ele tomou aquele susto. Ele disse, peraí. Não venha com esse carinho todo pra cima de mim, não, que eu quero conversar com você. Ele parou e disse, você tá batendo na mulher dos outros, velho? Você tá batendo na mulher dos
dos outros eu estou sabendo. Mas é minha mãe. Por isso mesmo, é minha mulher. Antes de ser sua mãe, eu apareci primeiro. Você não tem medo não de bater na mulher dos outros? E aí fiz um pouco de teatro, né? Um pouco de presepada. Ele começou a fazer aquela cara de chorar, né? Ele começou a derramar lágrimas, eu peguei ele no colo e comecei a conversar. Que é isso? Não pode ser isso. Quer dizer, mas isso serve para todo mundo? Não. A gente tem que avaliar o tipo de linguagem para chegar no coração do filho. Mas, agora, é claro, se trata de um filho adulto, o diálogo sem impor, porque já é adulto. Ele já toma conta de si mesmo. Desde que ele não agrida o coletivo, ele tem direito às suas opções. Porque certa vez, depois de uma palestra aqui nessa casa, alguém chegou e disse assim, eu queria trazer meu filhinho aqui para você conversar com ele, porque ele não me obedece. Eu disse, quantos anos tem? 35. Não me obedece. Ele já tem a vida dele. Deixa ele viver a vida dele. Psicografia de Divaldo Franco. O carnaval é uma festa que guarda vestígios da barbárie, primitivismo, os encarnados. Mas não é possível brincar em paz? É possível. O alerta da psicografia de Divaldo, eu conheço Nas Fronteiras da Loucura, que faz um alerta forte, é por conta daquilo que tornou o carnaval. É possível brincar no carnaval de maneira saudável? É possível, com todos esses riscos. Mas por que a festa se tornou esse vestígio de primitivismo? Porque a grande maioria vai lá vibrando em outra faixa. Aqueles que são os marombeiros, que fazem musculação o ano inteiro para bater nas pessoas no carnaval. Aqueles que querem arrumar confusão, que têm os seus conflitos e jogam para fora no carnaval. São frustrados na sua vida e querem se afirmar no carnaval. Aqueles que querem liberar a sua sexualidade e aproveitar o momento para tirar uma lasquinha dos outros. Tudo isso a gente tem que levar em conta. Aqueles que querem se exceder, desde que você tenha controle de você mesmo e tenha garantia que você controla você mesmo, e que você tenha em mente que você não vai se exceder, muito bem, a gente respeita. Sabendo que você também corre esses riscos no entorno. Por isso que é uma festa que remonta esses vestígios bárbaros. Né? Porque a maioria não vai lá para agradecer a Jesus o ano. Então, é mais ou menos essa a ideia. A última pergunta. Porque quando um espírito encarnado ou desencarnado, de níveis diferentes dos nossos, se aproximam, nos sentimos bem ou mal? Allan Kardec vai estabelecer que o espírito pode fingir, conforme Jesus diz, pela árvore conhece os frutos, ou seja, o galho, as folhas, a copa, o tronco da árvore pode até nos enganar, mas os frutos diz da qualidade da árvore. Ou seja, essa metáfora de Jesus e Kardec se apropria para dizer que o médium, quando sente a aproximação de uma entidade luminosa, uma entidade benfazeja, causa sempre bem-estar, porque a irradiação não dá para fingir, não dá para disfarçar a irradiação. Então a aproximação de uma entidade positiva causa uma tranquilidade, uma sensação de bem-estar no médium. A sensação de uma entidade negativa causa ansiedade, aflição, inquietação. Sempre. Não dá. Por isso que o médium honesto, consciente de si mesmo, ele sabe da irradiação do espírito. Pode acontecer de um médium que esteja muito desequilibrado e fascinado se sentir bem com a aproximação de uma entidade malfazeja por conta da afinidade que ele tem com a entidade. E até sentir um certo mal-estar ou a dificuldade de concatenar por conta da vibração diferente de uma entidade positiva. Não porque a irradiação é negativa, mas porque ele não consegue ainda se ajustar. Né? Então, às vezes eu vejo, por exemplo, pessoas que estão começando a mediunidade, comecei a frequentar palestra, comecei a passar mal na palestra. Quantas pessoas me dizem isso? Por quê? É um choque de vibração. Da mesma forma que o espírito... Pronto. Estamos aqui com duas pessoas que fazem parte de mediúnica e que acompanham a atividade. E a gente também, em atividade mediúnica, ouve esse relato. O espírito, por exemplo, em perturbação, é levado para a nossa mediúnica, se comunica, e às vezes ele na sala mediúnica ele começa a dizer, estou me sentindo mal, com uma certa falta de ar, que ambiente desagradável que eu estou aqui. Por quê? É a atmosfera da casa que está desagradável? Não. É esse choque de vibrações porque ele está acostumado a emoções mais densas, mais agressivas, a sensações mais fortes. Então ele sente um mal-estar nesse sentido. Né? E aí vai sendo doutrinário, etc. Vai sendo diluído aquelas impressões, aquelas coisas negativas. Né? Então tudo isso a gente aprende aí na prática mediúnica. É a última pergunta? Essa? A gente aprende isso na prática mediúnica, né? E a gente precisa avaliar, mas via de regra, a aproximação de uma entidade positiva causa bem-estar.
e a aproximação de entidade negativa. Quer ver uma coisa? Espírito bom nenhum vai chegar, eu estou aqui, ele me pegou pela força e incorporou e eu dei uma comunicação. Não pode ser uma entidade angélica, uma entidade sublimada, porque os bons espíritos convidam ao transe. Eles se aproximam e convidam. Eles não pegam. Então eu vejo gente, por exemplo, no ponto de ônibus recebendo Maria de Nazaré. Na academia fazendo musculação, Bezerra de Menezes se manifestando. Ora bem, né? Olha, deixa eu falar uma coisa, eu já viajei para fazer uma palestra espírita que o motorista era médium da casa. Ele de vez em quando foi pá no meio fio. Peraí que o espírito quer se comunicar. E se comunicava. Aí eu não aguentei. Ele disse, escuta, e esse guia não tem horário para se comunicar? Fala para ele que ele não está na hora. Que guia é esse desocupado que se manifesta agora na hora do trânsito? Então, a gente tem que ter cuidado. Porque senão a gente está dando comunicação em qualquer hora, em qualquer momento. Né? E tem uns que dizem, já estou me arrepiando. Peraí. Eu nunca me arrepiei, acho que os espíritos se arrepiam comigo. Né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Né? Não é que o médium não vai sentir. Sentir as presenças ele vai sentir. Mas ele precisa estar, né, equilibrado. Chico dizia que... Aí, de novo, sobre o soneca. Chico dormia 3 horas por noite. Né? E Chico dizia que, no entanto, depois do almoço, ele se horizontalizava. Eu acho isso tão bonito. Se horizontalizava. Tirava uma soneca durante 20 minutos. E durante esse período, nem Emmanuel chegava perto. Porque ele tinha o direito, naquele momento, do repouso. Né? Ou seja, é educação mediúnica. Né? Educação mediúnica. Porque o médium é médium em qualquer lugar. Ele vai sentir em qualquer lugar. Não existe um médico. Eu só sou médico quando eu entro na sala. Saindo não sinto nada. Não. Ele sente. Mas ele vai direcionar. Como a gente também direciona o bem. Para concluir, antes dos meus agradecimentos, eu gostaria de dizer que é uma grande alegria estar aqui, uma grande honra, numa casa que eu amo, uma casa em que eu desenvolvo e me desenvolvo e sou muito beneficiado pela casa, quase não dou nada, mas recebo muito. E queria dizer que nesses tempos de pós-modernidade, de tanta conturbação, eu acho que a gente precisa ser criativo no bem. O bem tem 1000 formas de se manifestar. O mal que é previsível. O mal a gente sabe como é que ele se manifesta. Mas o bem tem 1000 formas de se manifestar. Tem 1000 formas de ser. Ramiro Gama, em Lindos Casos de Chico Xavier, cita um caso que a mim sempre foi interessante. Ele diz que depois que Cidália, a segunda mãe de Chico, que casou com o José Xavier, que reuniu, ele já era um jovem, já estava psicografando, Cidália morreu e deixou ele com os irmãos menores, etc. E ele cuidando do resto da família, dando conta das coisas de casa e fazendo atividade espírita. E diz Ramiro Gama, depoimento do próprio Chico, que... olha que coisa, a vizinha... A casa de Chico tinha assim, uma horta, cultivavam umas coisas, e a vizinha, que era amiga de Cidália, amiga assim junto, ele ficou sabendo que a vizinha estava tirando as coisas, roubando a hortaliça. E ele disse, e agora, o que é que eu faço, pelo amor de Deus? O que é que eu digo a ela? Eu vou falar o quê? Sem faltar com a caridade, Chico com aquela alma doce, né? Ele ficou pensando, conjecturou, de tudo que é jeito, a própria Cidália apareceu a ele e disse, eu tenho uma sugestão. Confabulei aqui com Emmanuel e vou lhe dar essa sugestão. Olha que sugestão criativa, no bem. Chico ouviu a sugestão e foi lá. Ele visitou a vizinha. Como é que vai, Chico? Eu disse, minha irmã, não, mais ou menos. Queria conversar com você, sabe o que é? Você imagina que a hortaliça que a gente usa para dar conta aí das nossas necessidades, você sabe que a gente passa por muitas privações, necessidade, ainda tenho um irmão pequeno que eu cuido. Você acredita que eu fiquei sabendo que tem gente que está pulando a cerca e pegando coisa da hortaliça? Ele disse, é mesmo, Chico? É, minha filha. E eu tive uma ideia, como você é uma pessoa que a gente ama muito, que a gente gosta muito, uma pessoa de confiança da gente, eu vou fazer o seguinte, a chave de lá eu vou dar para você. Eu vou deixar a chave com você, né? Tem uma gradezinha, a gente fecha, e eu vou deixar contigo. Você vai ser a pessoa de nossa confiança, porque com você a coisa vai ficar guarnecida. Acabou, não teve mais roubo na hortaliça. Meu Deus, que estratégia do bem. Né?
Quer dizer, deu uma confiança à pessoa. A pessoa se sentiu agora digna de confiança e não furtou mais. Então, eu acho que a gente tem que ser criativo no bem. Há formas de chegar aos outros e há formas de fazer o bem que são criativas. E que nos fazem crescer como pessoas. Mas nunca esquecer que a nossa tarefa é sempre de auto-iluminação. Nós não estamos aqui para salvar os outros. Esse é um dos grandes enganos que a gente tem. Salvar o outro, converter o outro, iluminar o outro. Não, a tarefa é nossa. A tarefa é de auto-iluminação, aproveitar as oportunidades para crescer. Se o outro que está conosco, que partilha conosco, puder também compartilhar desses mesmos valores, muito bem. Mas não fiquemos presos à retaguarda, porque marido, filho, mulher, irmão, mãe, não comunga dos nossos ideais e a gente fica infeliz porque o outro não pensa conosco. Porque o outro vê a vida de outra forma. Deixar que o tempo se encarregue de cada um. De cada um. Faça a sua parte e ame. Mas não se detenha. Ame sem possuir ninguém. Mesmo sendo filho. Mesmo sendo familiar próximo. Porque senão ao desencarnar, e aí o que você fez? Não, eu fiquei preocupada com ele. Eu fiquei tão preocupada com o desafio dele que eu não vivi minha vida. De mãos vazias. Então a nossa tarefa não é essa. Porque veja, se Jesus ficasse vivendo e preocupado com os apóstolos, ele não teria dado a missão e a mensagem que deu. Judas traiu, Pedro negou, ele sabia, mas ele fez a parte dele. E cada um despertou no momento próprio. Aguardar, portanto, a sabedoria do tempo, porque acima de nós está Deus. A gente se esquece que Deus está operando através da espiritualidade. A gente ignora um pouco isso. Então, ter em mente essas coisas, primar pelo bem, insistir pelo bem, fazer o bem, se iluminar cada vez mais, crescer, para poder iluminar aqueles que, porventura, passam por nós. Gostaria, portanto, de agradecer a Milane, a Luiz, esses queridos amigos que eu respeito e que eu estimo muito, em nome de toda a direção da casa. Pedir desculpas por qualquer equívoco, que deve ter havido muitos. Pedir excusas por qualquer palavra colocada de maneira imprecisa, talvez alguma expressão que magoou alguém. Se sensibilizou alguém, não foi a nossa intenção magoar ninguém. Às vezes a gente enfatiza algumas coisas para deixar a coisa clara, mas não no sentido de ser agressivo, de ser rude, de ser crítico de ninguém. A nossa proposta aqui é pensar, até porque eu não estou no empoderamento moral de me achar acima das questões que aqui eu discuti. Também estou aqui em luta, como todos nós. Agradecer, portanto, a Péricles, amigo e irmão, que sempre nos ajuda. Agradecer ao nosso André, que abrilhantou o nosso momento. Lembrar que André tem um canal no YouTube, André Luiz Compositor. Tem as redes sociais dele, quem quiser segui-lo, está disponível. Ele sempre tem produzido composições original dele, né? Além das produções que ele faz com outros companheiros, inclusive do movimento espírita, que ele aí se apresenta, né? e canta, e se apresenta, aparecem apresentações musicais, né? Dizer que o CD dele está disponível aí, para quem quiser adquiri-lo. Está disponível aqui, né, André, na casa. E dizer que até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Agradeço a presença de vocês, porque sem vocês, nada disso seria possível. Muito obrigado.